uma voz que marcou gerações, marcou igrejas, marcou vidas, marcou ministérios. Hoje a gente tem a honra de receber aqui na mesa do Baixada Podcast uma voz que eu confesso que dessa vez eu tô até sem palavras para poder apresentar o nosso convidado, porque é alguém que marcou o início da minha caminhada cristã, e eu tenho certeza que não marcou só a minha, marcou a sua, porque é uma pessoa de muito impacto dentro da nossa comunidade evangélica, dentro da nossa Baixada Fluminense, fez a diferença literalmente através do seu ministério. Eu tenho a honra de apresentar aqui na mesa do Baixada Podcast nosso pastor Luiz Arcanjo. Meu pastor. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por lembrar de nós aí, pelo carinho que vocês têm tido conosco, e quero dizer que é uma alegria estar aqui na Baixada, minha terra, né? Terra onde eu moro, onde eu sou pastor e onde eu congrego. Então é alegria poder servi-los. Maravilha. Meu pastor, mais uma vez obrigado. Amém. Tá? Eu tenho certeza que a gente vai poder agregar muito na vida de todo aquele que ouvir esse podcast. Amém. Luiz Arcanjo dispensa apresentações, né? Meu então... Deus. Ai de mim que fui conversando. Tirando o fato que a gente estava conversando aqui de que ele é vascaíno. Não, isso é que é. Isso é que é, né? O camarada, poxa, eu já falei isso, eis que estarei com o Vasco todos os dias, até a consumação. Amém. Bom, meu pastor, obrigado. Eu quero agradecer aqui primeiramente o nosso patrocinador Master, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o dono dessa mesa, ele é o dono desse projeto, ele é o dono desse podcast, e a gente está aqui por conta dele. Esse é o nosso propósito. E hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. Além do nosso patrocinador Master, eu quero também falar aqui rapidinho do nosso parceiro, a Planejados 8mm, que é essa empresa que tem acreditado no nosso projeto, que sabe que isso aqui vai além de fama, de riqueza, de qualquer coisa, vai além de coisas materiais, mas que essa mesa aqui fala de propósito. Então, se você tem um sonho de ter um móvel planejado na tua casa, saiba o seguinte, é possível. Tira qualquer limitador que tiver na tua cabeça, de morador de periferia, Baixada Fluminense, a gente pensa que não vai ter acesso a um móvel planejado. Você pode sim ter esse móvel planejado, e a 8mm ela tem total condição de te ajudar a realizar esse sonho. Chama eles no direct, tá bom? O arroba deles está aí, chama eles no direct, fala que veio pelo Baixada Pod. O projeto 3D é grátis, tá bom? Projeto 3D 0800, e o orçamento também grátis. Você não tem compromisso algum de fechar o contrato. Falou com eles, eles vão te entregar um projeto 3D, seja da cozinha, do quarto, da área, do banheiro, da onde for, e você não tem compromisso em fechar, mas eu sei que você vai fechar, porque a 8mm ela é realizadora de sonhos. Amém? Coisa Bom, linda. Vamos começar lá nosso bate-papo. Pastor Luiz Arcanjo está aqui. Mais uma vez, agradeço, é uma honra te receber aqui, principalmente por ser alguém que vem da Baixada Fluminense e que eu tenho certeza que tem muito para compartilhar com a gente. Meu pastor, você já sinalizou que é da Baixada? Qual lugar da Baixada específico? De Nova Iguaçu mesmo, né? Eu nasci no Ponto Chique. Eita. Ponto Chique, alguém conhece aí? Eu nasci no Ponto Chique, fui criado ali, Ponto Chique, cerâmica, né? E depois vim morar no centro de Nova Iguaçu, né? Quando aconteceu o toque no altar e tal, eu vim morar no centro de Nova Iguaçu, e daqui eu só saí para a Ilha do Governador, quando eu fui morar mais próximo do aeroporto por conta das obras. Lembra quando o Rio de Janeiro... Aliás, olha, quando o Rio de Janeiro virou um caos, o trânsito do Rio de Janeiro virou um caos. Olha, desde quando? Desde sempre. Não, mas houve uma época que ficou bem pior quando começaram as obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Eu não lembro se foi... Qual dessas veio primeiro? Eu não lembro mais. Se foi a Copa 14, ou se foi as Olimpíadas. Foi a Copa foi 14, a Olimpíada foi 12. Foi 12 ou 16? Então foi a Copa, foi para a obra da Copa. Irmão, quando começaram as obras da Copa, você não tem noção, a gente perdia voo toda hora. Você imagina, daqui para o Galeão, quanto tempo faz? Sem trânsito é 30, 35 minutos. No máximo. Exato. Mas a gente dá 1h30 de desconto, né? 2 horas de desconto. E irmão, mesmo assim... Não, isso é o normal.
Naquela época, a gente imaginava, vamos sair com 3 horas de antecedência. Tu perdia o voo. Que isso? Perdia. Para o Santos Dumont, então, irmão, esquece. Aí tinha que, às vezes, cara, vamos dormir no hotel lá de um dia para o outro, porque você não conseguia chegar a tempo. Você calculava 5 horas daqui para o Santos Dumont e ainda arriscava perder o voo. Aí eu falei, não tem como. Eu vou morar, né? Vou morar perto do aeroporto, porque o que a gente faz precisa que você esteja perto do aeroporto. Então, aí eu fui morar na Ilha do Governador. Aí morava ali no Galeão, aí era luxo. Era luxo. 15 minutos você estava no aeroporto. Aliás, que saudade desse tempo, pai. Isso é... Então, foi a única vez que eu saí da Baixada. Mas quando o Senhor nos direcionou a começar um ministério na Baixada, que foi a Sobre as Águas, que é o Ministério Sobre as Águas, eu até tentei continuar morando na Ilha do Governador e morando, né, em Nova Iguaçu, mas eu não consegui, porque acaba que ficava... Infelizmente, né, não é, o Rio de Janeiro não é tão simples assim. Exato. A gente tem que passar por alguns lugares tarde da noite, eu não aconselho. Então a gente tinha que passar toda hora bem tarde na linha vermelha, né? Eu preferi, ao invés de ter que expor a família a isso tudo, voltar para Nova Iguaçu. Para Nova Iguaçu. E já que o senhor já falou do Ministério Sobre as Águas, eu quero também destacar que eu acho muito importante que você tenha ouvido esse direcionamento de Deus para abrir um ministério aqui na Baixada Fluminense. Porque o que a gente vê na maioria das vezes, eu tô entrando no mérito de certo ou errado, né? São direcionamentos e direcionamentos de Deus. Mas normalmente o que a gente vê é que a pessoa, depois que ela alcança uma visibilidade, que foi o caso de vocês, uma projeção, ela vai tender a abrir um ministério para outro lugar, ao invés do local da sua raiz. E volto a dizer, não estou entrando no mérito de certo ou errado. Mas como eu sou um amante da Baixada Fluminense, eu louvo a Deus por isso. E eu queria te ouvir, como é que foi essa decisão? Se passou pela sua cabeça abrir em outro lugar, começar em outro lugar, ou se desde o início Deus já direcionou. E se você entende que o ministério está aqui, tem a ver com um trabalho a ser feito na Baixada Fluminense específico. É um eterno, você conhece a canção Entre a Fé e a Razão? É um eterno entre a fé e a razão. Por quê? Vamos lá, desde o início, desde a época em que nós congregávamos aqui no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, Deus liberou muitas palavras sobre essa cidade rendida aos pés dele, né? Deus liberou muitas palavras sobre o tempo que ele traria de um avivamento nessa cidade, de um tempo que ele traria de rendição nessa cidade, sabe, de gente. E isso começou a acontecer naquela época. Eu acredito que começou a acontecer, aliás, há 25, 30 anos passados. Eu acho que o Brasil viveu um tempo de avivamento no louvor, e uma das maiores ferramentas era o louvor, né? A gente foi um tempo de gente, você ia para Belo Horizonte, você ia para Minas Gerais, você via o fogo lá, você via para o Rio de Janeiro, você ia para Goiânia, então era fogo para todo lado. A gente até brinca com isso, né, no Brasil, e de repente isso, por alguma razão, deu aquela esfriada e deu aquela parada, né? Não é como... olhando para hoje, eu posso dizer, não é como era. Exato. E muitas palavras daquelas, e isso foi o próprio Senhor que me disse. Eu não voltei atrás no que eu disse. Aquilo ainda está valendo. O que eu disse que faria, eu ainda quero fazer. Então, eu falei, bom, eu tinha... palavras, propostas de ser pastor, de ser auxiliar em igrejas na Barra, de ser pastor em igrejas, de ser pastor na América, né? Isso, se a gente for pela lógica, primeiro, pela lógica, né? Você vai olhar, poxa, gente, pelo amor de Deus, é complicado. E olha, pelo amor, esses cortes que vocês vão fazer. Pela lógica, talvez fosse muito mais
a Baixada é uma terra de gente financeiramente muito mais fraca. Exato, né? exato. É a realidade. É a realidade de gente que tem menos recursos financeiros. Então, obviamente, se a gente vai pela lógica, você vai ter mais dificuldade de construir, você vai ter mais dificuldade de arrecadar, de pagar um aluguel de um imóvel, você vai ter mais dificuldade para tudo. Então, se você for pela lógica, né, meramente pela lógica, você vai, eu volto e digo como você é também. Não estou dizendo, isso não é uma crítica a ninguém. Vou para o lugar onde talvez eu vá ter mais facilidade ou condição de trabalhar melhor, né? Mas o Senhor, ele foi muito específico. No meu caso, ele disse aquilo que eu disse para você. Eu não esmoeci. Eu não retrocedi, eu não voltei atrás. Aquilo que eu dizia para você quando vocês oravam no monte aqui do Cruzeiro, eu não retrocedi. Quando vocês oravam naquele monte lá, o Morro Bicudo, lá do Cobrex. Sabe onde é? Não, esse eu não conheço. Quando vocês oravam lá, o pessoal do Ponto Chique do Cobrex aí sabe, é um morro, ele que é o Morro Agudo, né? As pessoas têm o nome, ali tem um nome de Morro Agudo, porque elas olhavam para aquele morro que fica lá no Ponto Chique, entre divisa de Ponto Chique com a Cobrex, e eles chamavam ele é igual uma pirâmide, assim, ele é alto, e a gente subia aquele monte para orar. Né? Muitas vezes, algumas canções o Senhor nos deu ali. E a promessa foi lá. E assim, o Senhor deu um monte de promessas para nós. E ele disse, olha, eu não voltei atrás, é aquilo ali ainda, está valendo. Então, entendendo isso, eu falei, bom, eu fiquei literalmente entre a fé e a razão. Eu congregava numa igreja, sabe, maravilhosa, de pastores queridos, que até eu imaginava que eu ia começar uma filial daquele ministério aqui. Certo? Só que o Senhor, ele estabeleceu, eu quero que você faça isso desse jeito. E aí eu perguntei, pastor, estava tudo certo. Eu vou poder fazer isso aqui desse jeito? Ele falou, não. Eu vou poder agir assim? Ele falou, não. Que era o que Deus tinha te dito pastor, como ia ser. Então eu estou num sanhaço, porque foi isso que Deus disse que é para ser. Ele falou, filho, eu conheço o seu caráter, eu conheço você, então sei que você não vai brincar com isso. Se é isso, Deus vá e siga. Deus vai, entendeu? Só que você vai começar do zero, independente. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E aí nasce sobre as se você quer saber quantas vezes eu me perguntei, Senhor, foi o Senhor que disse. Não, porque luta. Mas não é nada fácil. Eu vou voltar na canção, entre a fé e a razão, literalmente. Literalmente entre a fé e a razão. Não é nada fácil, nunca é fácil. Você imaginando, não, poxa, mas você é o Luiz Arcanjo, é o camarada famoso. Porque assim, eu não queria começar... É outro problema que a gente vai entrar nesse assunto. Eu até tomar um café aqui. Então vamos lá. Solta a senha. Olha o problema, o sanhaço que a gente vai começar aqui agora. Amado, a gente vive num tempo onde pessoas, elas não se convertem, elas aderem. Isso é forte demais. Aderem. A gente vive o evangelho por adesão e não por conversão, né? Pastor, como é que você está falando um negócio desse? Se a gente tivesse, de fato, essa quantidade de gente convertida dentro de uma igreja, essa nação já era outra. É a Baixada. Certamente. Porque, assim, hoje a gente diz, está quase chegando a 40% de evangélicos no Brasil. E essa nação continua desse jeito? Nosso Rio de Janeiro continua desse jeito? Aliás, até os traficantes acham que são crentes. Meu Deus, é verdade. A gente, então, vive um evangelho por adesão, não é? Não é por conversão. O evangelho de Jesus, o evangelho que João Batista pregava lá, o João Batista chegava pregando. Por que ele pregava? Dizia, ele só tinha uma. Ele não tinha discurso bonito, ele não tinha... Era só, irmão, arrependei-vos porque é vindo. Jesus também veio falando depois a mesmíssima coisa, o que começa com arrependimento. Começa com arrependimento, ok? E precisa ter uma transformação. E hoje o camarada, ele gosta, o evangelho se tornou simpático. Eu sou de um tempo, na minha infância,
que as pessoas eram hostis ao evangélico, que, sabe, a gente era o cafona. Exato. A gente era o cafona, a gente era o brega, a gente era o brega, a gente era o se veste mal, a gente era o camarada, era o duro, a gente era, poxa, a gente era o camarada que ninguém queria ser. A verdade é essa, ninguém queria ser crente, porque ser crente era ou ser brega, era ser feio. Então, eu sou desse tempo. Só que agora todo mundo quer. O ator que vive na gandaia, ele acha que é crente. O jogador de futebol que vive também na gandaia, que não quer de fato ter uma vida transformada, ele diz que é crente, mas ao mesmo tempo que ele diz que é crente, ele está com 7 mulheres. Então, assim, a gente está vivendo esse tempo desse evangelho, né? Então, é um evangelho que não tem confronto, não tem o arrependei-vos. Não tem peraí, não é assim não. É permissivo, é um evangelho permissivo. Não é um evangelho permissivo, né? Então, assim, peraí, não é por aí não, querido. Você precisa ter uma vida transformada. E esse evangelho de você precisa ter uma vida transformada, ele não é atraente. Ele não é aquele evangelho que atrai pessoas que sabe, que todo mundo quer estar. Não é aquele lugar que todo mundo quer estar. O lugar onde tem confronto, o lugar onde... Então, obviamente, encher a igreja a gente sabe, amado. Exatamente, exato. Se for para encher é fácil, né? Se for para encher é fácil, mas encher de quem? Né? Convertido ou convencido? O convertido ou aquele que aderiu, né? Então, assim, a gente é amigo de tudo que é pastor e cantor, e a gente pode trazer um por semana, que vai atrair multidão, que vai encher a igreja. Mas e aí? Né? Então, a gente decidiu começar pelo caminho mais difícil. Vamos começar no arrependei-vos mesmo? E no arrependei-vos, né, irmão? É doído. É doído, aí não dá. Quer cortar na carne. Então, assim, Então, por isso, quando eu disse, é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil porque você tem que discipular quem nem sempre está disposto a ser discipulado. Né? Você precisa tratar do caráter de quem nem sempre está disposto a ser tratado. Que demora um tempo, né? O processo de conversão, ele é... Jesus, amado. Jesus era melhor do que eu? Era melhor do que você? O Jesus demorou 3 anos. Exato. Para treinar todo mundo, para converter todo mundo. Luiz Arcanjo. Então, Jesus demorou 3 anos. Imagina eu e você. A gente vai demorar um pouquinho mais. Né? Vai demorar bem mais. Então, assim, não é fácil. Então, além de tudo isso, tem todos esses fatores, né? Então, pode-se dizer, pastor, você decidiu, optou pelo caminho mais difícil? Sim. Por quê? Só porque o Senhor mandou. Senão eu ia no caminho de todo mundo, irmão. Não tem esse que em sã consciência, e se não for obra do Espírito Santo, vai escolher esse caminho desse jeito. Não tem. A gente vai de verdade pelo caminho que é o caminho mais óbvio. Mais tranquilo, mais fácil, porque não é fácil. E, meu pastor, por que de tantas canções, por que Sobre as Águas? Na verdade, então, Sobre as Águas, além de ser o nome de uma das nossas canções, ela fala exatamente disso. Ela fala daquela hora em que você tem que sair do barco. Verdade. Eu amo essa canção. Ela fala como tantas outras. Daquela hora em que você, irmão, agora não tem jeito, né? Ou você quer experimentar. Porque foi o seguinte, não foi Jesus que chamou ele. Foi ele que se ofereceu, não é? Todo mundo estava quietinho lá no barco, todo mundo estava lá, os caras se contentaram em ficar no barco. Pedro queria viver uma experiência além do normal, ele queria viver uma experiência extraordinária. Todo mundo que está, sabe? Então existem pessoas que se contentam com o normal.
E eu acho que esse foi o nosso mal desde sempre. Querer ir além do normal. Esse foi o nosso mal desde sempre. A gente sempre quis o extraordinário, sempre quis ir além do normal, sempre soube que existe mais, e se existe mais, a gente quer ir buscar. Então, Sobre as Águas fala disso, da necessidade, do desejo de viver no extraordinário, do desejo de viver além do normal. E tem uma palhinha aí Sobre as Águas pra gente? Claro Tem que aproveitar, né? Não é não, Jorge? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quantas vezes eu já cantei essa música, meu Deus, a gente fica até emocionado, né? Sente a presença de Deus. Glórias a Deus. E aí a gente entendendo, né, como é o processo de dar o nome do ministério, saber que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Meu pastor, você é um cara que eu vejo, assim, da arte. Acho que tem uma... Porque você tem um músico, né? Um músico, um instrumentista. Só que eu vejo, não só, acho que o ministério de vocês, né? Lá atrás, o hoje, o seu ministério pessoal, eu vejo muito ligado assim, que vai além da música. Eu digo por conta da letra. Sim. Eu vejo poesia. Como é que é isso? Isso estava dentro de você desde sempre? Como é que isso aconteceu na tua vida? Desde muito cedo. Se você me perguntar o porquê, eu não sei te dizer exatamente, né? Aliás, meu pai era ogã de terreiro de candomblé antes de se converter. Se você não sabe o que é um ogã de terreiro de candomblé, é o levita da macumba. É o cara que toca, que bate o cara que bate o tambor. Ou seja, pode-se dizer que a música já estava ali, né? Pode-se dizer que a música já estava... Essa inclinação à música, essa inclinação a se relacionar com música e o lado espiritualidade já estava nele, né? E aí depois ele aceitou a Jesus para a glória do Senhor, e eu não me lembro desse tempo. Meu irmão eu tenho um irmão mais velho que é 2 anos mais velho que eu, ele consegue ainda lembrar. Eu não lembro, porque eu tinha 2 aninhos e... Graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma memória, assim, né, com esse tempo, desse momento. Uhum. Mas
Então, assim, ele quando ele se converteu, eu não ia, mas segundo ele, desde cedo eu não gostava daquele tipo de música, eu não gostava de Já não estar te ali, atraía, já não mesmo me atraía. E eu falava, olha, era porque meu chamado era para tocar para outro, Amém. era para atrair outros deuses. Mas desde sempre você percebe quem era ele? Ele era aquele que tocava, que usava o seu instrumento para atrair o espiritual. Exato. Então, a nossa família foi chamada para isso, para usar instrumentos para atrair o espiritual, né? Que isso é muito sério, inclusive. E aí, mas eu não se limitava a isso. Eu desde sempre, desde muito novo, não sei porquê, eu gostava de leitura, coisa incomum. Para criança. Para criança, eu gostava de leitura, eu gostava de poesia. O que acontecia, a minha família, né, na época da Assembleia de Deus, numa época que a Assembleia de Deus era zagueiro argentino, né? Você não podia assistir televisão, você não podia jogar bola, você não podia nada. Então, música secular, nem, tipo assim... Não. Pecado mortal. Pecado mortal. Mas não tinha jeito. Assim, quando tinha o Osés de Paula tocando aqui na vitrola aqui de casa, eu ficava prestando atenção ali na letra. Entrei no templo, amava. A criança amava ali. Mas daqui a pouco tocava o Tom Jobim lá do outro lado. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Falava, rapaz, mas o cara escreve também bonito aquilo ali. A poesia, né? Eu falava, você cara, ouvia e já entendia o que ele queria dizer com aquela, a letra dele. Eu queria entender. Aí é que tá. Aí é que tá falando por que eles... Aí na minha cabeça ficava, por que eles escrevem a poesia, né, que eu nem sabia que tinha um nome de poesia, por que é diferente? Né? A maneira como se escreve, às vezes, no secular e no do meio evangélico era um pouco, eu achava mais simples. Eu achava que no evangélico muito só contava, às vezes, uma história. Eles pegavam uma história e iam narrando, iam dando jeito de narrar. Lá já era de outro jeito. Lá eles conseguiam fazer que a poesia contasse uma história sem ser tão óbvio. E aquilo de certa forma, me atraía sim. Eu não tenho como negar. Eu falava, caramba, rapaz, o cara conseguiu falar isso, falando isso. Eu ficava fazendo essa matemática, essa conexão. E aquilo me atraiu a poesia. Né? E eu gostava de ler poetas, eu gostava de ler. Aí eu gostava, quando fui para o ensino médio, eu gostava de ler poesia, gostava, e acabou que isso Você vai perguntar, onde é que você estudou composição? Em canto nenhum, sozinho, né? Em casa, ouvindo e tentei. Então, desde novo, você já buscando uma correlação. E você conseguia já diferenciar o estilo de um lado, o estilo do outro. E pelo amor de Deus, prestem atenção no que eu estou falando. Eu não estou criticando a música evangélica e nem enaltecendo a música secular. Eu estou falando que eu comparava a diferença entre as duas. Né? E sendo sincero, poxa, tem muita coisa boa, poetas seculares. Eu ouvi uma vez o Tom Jobim falando como ele escreveu essa música. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco. Ele estava num sítio da casa dele, olhando esse cenário que ele descreveu. É pau, num sítio na região serrana do Rio, e tocando no piano. Falei, rapaz, o camarada conseguiu fazer isso, não é? E tantas outras músicas assim que, para mim, são músicas que não têm correlação com essa questão do sentido espiritual, né? Que são músicas que são meras poesias, né? São meras... E existem músicas seculares que, sim, são do demônio mesmo. Existem. Mas existem aquelas que não são, que são meras poesias. Poesias. E esse lado poético de você conseguir enxergar a poesia dentro da música, como é que isso... Talvez assim, não sei se pode citar um exemplo de uma canção que você conseguiu aplicar essa poesia. Eu sei que tem vários, né? Tem vários. Mas se tem alguma que você pudesse destacar, essa linguagem mais poética dentro da música cristã. Eu não sei se você sabe que eu gravei um CD solo há 15 anos passados. Eu tô anotado aqui, Samba pra Deus. Eu comprei poucos CDs na minha vida.
Esse foi um dos que eu comprei. Então, o que acontece? Aí a gente tem que dividir, né, e subdividir dentro da música cristã a música congregacional. Tá. A música congregacional, de fato, ela não pode ser extremamente poética, não dá para ser, porque é uma música para você cantar em um culto, para você cultuar, e para você cultuar, todo mundo precisa entender o que está cantando. Perfeito. Não, então, não dá para você fazer um monte de inventos, senão não vai, as pessoas vão cantar sem entender. Então, a música congregacional ela precisa ser entendida. Tá? Então, não dá para você pesar a mão na poesia. Certo. Aí tem a música que é a música para você refletir, que é a música para você meditar, que é a música. Essa já dá para você inserir um pouco mais de poesia, né? Para você escrever de uma maneira que seja mais reflexiva, mais admirativa. Entende? Aí tem um monte por exemplo, de cantores e de homens de Deus que eu amo de paixão. João Alexandre, Sérgio Pimenta, Estênio Márcios, que eu gravei uma música dele no meu CD solo, né? Que é a música Alguém Como Eu. E foi com esses camaradas que eu aprendi, dentro do cenário da música cristã, que eu aprendi a escrever. Você disse se eu pudesse dar um exemplo. Essa é uma das músicas. Deixa eu ver aqui. Ah, Jesus. Vamos lá. Rapaz, vem um monte na cabeça de uma vez só. Nossa. O nome dessa música é Fé. É uma reflexão sobre o que é fé de fato. Eu não vou me arriscar a cantar junto aqui, né? Mas eu conheço. Fé é ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar na escuridão. Isso é fé. Fé é remar contra a maré, caminhar sem escorar. É esperança ao partir, é a certeza de voltar. É sair da embarcação e andar sobre o mar. É enfrentar o temporal, crer que tudo vai passar. Vai passar. Fé é um dom que vem de Deus. É o fundamento do que não tem explicação. É o escudo de quem crê. Fé não se explica com a razão. Fé não se explica com a razão. Toma-lhe poesia nessa daí, né? Essa daí tem muita poesia. Falar de uma maneira, de um tema, né? De uma maneira um pouco mais, não tão óbvia, né? Não só rimando cruz com luz, com Jesus, aí fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Mais elaborada. E eu lembro, Luiz, que quando você lançou esse CD, como eu te falei, um dos poucos CDs que eu comprei na minha vida foi esse. O nome é Samba pra Deus? Não, o nome é Luiz Arcanjo, mas todo mundo chama de Samba pra Deus. Acho que era por causa da música, né? Por causa da música Samba pra Deus. E eu lembro que na época a gente falava, caraca, parece o Jorge Vercillo, parece o estilo Jorge Vercillo, né? Que é um artista secular, não sei se a galera nova aí conhece, mas que era um estilo bem assim, baladinha e tal, e MPB. Sim. Eu tenho um amigo, né? Ele mora agora em São Paulo, mas a gente trocava muita ideia, que ele sim é músico, eu não, só gosto de música. E aí ele falava, poxa, esse CD é muito bom, tal. E aí você nesse CD, você traz rap, né? Você tem uma faixa com Pregador Lu, Gadara, e aí tem as batidinhas MPB, tem samba. Como é que foi fazer esse trabalho aí? Então, exatamente isso. A ideia era trazer um som que é outra coisa que me incomoda muito ainda hoje. Eu cresci ouvindo isso, ouvindo João, como eu falei, dentro do cenário de música cristã, eu cresci ouvindo João Alexandre, Sérgio Pimenta, ouvindo gente que fazia música brasileira.
Não sei se você é dessa época. Música cristã brasileira. Ah, mano, antigamente só tinha isso, era... Olha, isso aí eu não sabia, não. Será que eu lembro? Fim de madrugada, luz do sol. É? Ah, não era isso. Peraí. Deixa eu achar o tom da música. Buscando lá no baú. Fim de madrugada, luz do sol. Peraí. Marejando o dia que já vais. Ih, não lembro. Mas era essa pegada. Era uma pegada MPB. Qual era o nome do cantor? João Alexandre, Sérgio Pimenta, Grupo Pescador, Grupo Logos. As músicas congregacionais eram muito mais difíceis de tocar. Era de Grupo Semente, ó. Ele quer que... Ô, Jesus. Cara, agora lembrar disso... É difícil. Lembrar disso de em cima... Ele quer... Eu me lembro que eu chorava na... Então, ele quer que eu o siga cada dia. Era aqui. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz. Essa era a congregação. A fim desse amor revelar. Caramba. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Eram as músicas, amado, que os molequinhos das igrejas se lanhavam todo pra tocar. Não, você tá... Então, assim, e a letra era muito... Cara, era a melodia, sabe? Então, assim, esse era o normal. E esse normal, ele desapareceu. Exato. Né? Esse tipo de música com o Brasil, ela desapareceu. Essa aqui, ó. Ah, Jesus, eu não vou lembrar dessa música. Essa aqui. Hoje a gente tem um movimento da galera do samba, pagode, gospel, que tá... Mas é diferente, né? Não é essa pegada... Não era tão assim. Nessa época não era tão... Não tinha pagode, não tinha. Que eu também não vejo problema. Se é música do Brasil, é música do Brasil. O que acontece? Eu vim de uma conferência agora em São Paulo, a conferência que veio o pessoal da Betel, né, da igreja do Bill Johnson, que veio, vieram pastores. Rapaz, você não tem noção. E eles são um movimento de música muito grande na América. E a coisa que eles mais criticaram em nós foi isso. Eles estão falando... Outro dia um amigo meu encontrou com o Ron Knolly. Cara, ele tava doido. Todo mundo se pergunta por que é que no Brasil não toca a música do Brasil. Ou seja, o pessoal tá tocando, tá fazendo... E não é, gente, não é só uma crítica à questão do worship, não. Mas, amado... A gente também tem a nossa raiz, né? A nossa característica. Ele, lá nessa conferência, ele mostrou... Eles têm uma Betel na... Rapaz, o nome é um país asiático. E ele mostrou as músicas que os caras tocam lá. Os caras tocam as músicas do país deles. Eles adoram com a cultura deles, ok? Eles adoram... E aí, um amigo meu... O Livingston Farias disse que quando o Senhor chamar naquele dia as nações diante dele, irmão, o chinês vai tocar o Xing Ling, o japonês vai tocar o rock, o blues, o jazz, os africanos virão com seus tambores e nós vamos puxar uma guitarra e tocar um Hillsong. Ao invés de levar a nossa música... E olha, será que a música brasileira é rica? Será que a música brasileira tem muita cultura, tem muito a acrescentar? Puxa vida, a gente tem tantos ritmos brasileiros, amados.
O problema é que a gente... De norte a sul, né? O problema é que a gente endemonizou coisa demais. A gente deu ao diabo o que ele não tem, né? Exato. A gente deu ao diabo o que ele não tem. Ele não tem isso aí. A gente entregou os nossos ritmos na mão dele. A gente acha legal quando vê um vídeo dos africanos adorando no ritmo deles. A gente acha aquilo máximo, curte, comenta, compartilha, mas a gente não faz, né? A gente não adora num pagode, num... A minha intenção ao gravar o CD da música brasileira foi exatamente isso. Eu botei tudo, fiz questão de botar tudo que é ritmo, né? Exato. Tem de tudo lá. É assim, ninguém se importa com os outros. Cada um vive pra si, alimentando os seus porcos. São indiferentes, vivem pros seus interesses. Só querem ter, só querem ter, só querem ter. Só querem ter, só querem ter, só querem ter. O povo de Gadara prefere os porcos do que as pessoas. Enfim, tem de tudo nesse álbum. Esse meu CD, é óbvio, como eu disse, não é um CD congregacional. Um CD para você sentar e ouvir. Ouvir no carro. Pô, como é bom ouvir no carro. Refletir. Trabalhando. Pô, ouvi muito. E, meu pastor, como é que é o processo criativo da canção espiritual? Existe uma métrica ou só vem, então, sai, como é que vamos lá, eu vou falar como acontece. Aliás, se você não sabe, eu lancei um livro nesse último mês. Além da canção? Por detrás da canção. Isso. Um livro chamado Por Detrás da Canção, que fala exatamente isso. Ele conta exatamente do processo que existiu por trás de cada uma das canções, né? Mas o que aconteceu aqui, nós congregávamos aqui no Ministério Apacentar e éramos músicos em tempo integral. Eu vou falar desse tempo aí, tá? Porque onde foi o start, onde eu aprendi a fazer. Eu já escrevia música antes da Apacentar, eu só não fazia daquele jeito ali. Foi um tempo onde eu comecei a me relacionar com Deus num outro nível, né? Começamos a ter uma vida de oração, uma vida mesmo. Você orava? Eu orava. Não dizia que eu não orava. Eu já tinha feito seminário teológico. Certo. Não é que eu não orava, não é que eu não gostava de palavra, não. Muito pelo contrário. Eu sempre fui um menino... Pode-se dizer que eu era um menino dedicado na obra. Um menino crente. Mas eu nunca tinha experimentado, sabe? Talvez eu fosse aquele que andasse com água nos lombos. Certo. Mas faltava mergulhar. E talvez ali foi o meu mergulho. Sabe? E quando eu mergulhei, cara, a gente teve experiências com Deus tão profundas e em tudo a gente, sabe, a gente trai... todos os momentos que a gente estava vivendo ali, a gente queria dedicar a Deus, né? Então, por exemplo, vamos lá. Experiências com Deus. Um dia eu estou num culto, tinha um pastor argentino falando sobre renúncia. Renúncia e ele estava falando, usando o texto, né, de Abraão, falando sobre o que Abraão sacrificou, E eu estava ali, né, prestando muita atenção. Chegou uma hora que, Deus ele me pega no culto assim e ele fala comigo: você seria capaz de entregar tudo, todos os seus maiores sonhos, amado? O meu maior sonho naquele tempo era ser pai. O médico havia dito para minha esposa que ela não poderia, que ela dificilmente, seria muito difícil, quase que impossível ela conseguir ser mãe. E eu estava orando, eu não aceitava aquela palavra e estava orando para que o Senhor revertesse aquele diagnóstico. E aí ele falou: olha, muito difícil, não vai rolar e tal. E eu orando, e aí agora vem o Senhor e pergunta se eu seria capaz de abrir mão. Esse era o meu primeiro maior sonho. O meu segundo maior sonho era ter uma casa própria. Eu morava de aluguel, né? Morava de aluguel e não tinha uma casa. Meu outro maior sonho era ter um carro, andava a pé. E aí eu tô vendo que o culto está acabando. O culto está acabando e eu sabia, eu tinha certeza, eu não posso sair desse culto sem dar uma resposta ao Senhor. Eu sei que não foi uma mera pergunta que ele me fez aqui, né? Eu sei que eu tenho que responder a ele.
E eu sabia que se eu dissesse que sim, perdi, amado. Acabou, não vai ter mais filho. Eu sabia de verdade, eu estava ali, eu tinha certeza que, irmão, ele não está te chamando para uma brincadeira, ele está te chamando para o alto do monte. Você vai entregar o seu filho hoje ou não vai entregar. Cara, mano, você não tem noção. Eu fiquei o culto inteiro numa guerra com Deus, assim, sabe, numa luta com mim mesmo, mas o culto estava indo para o final, eu estou vendo que vai terminar. Tem que dar resposta. E tem que dar resposta. Eu cheguei à conclusão, falei, irmão, o Senhor, ele sabe de todas as coisas e ele sabe mais do que eu, né? E eu não acredito que eu consiga sonhar para a minha vida melhor do que ele. Então, eu vou entregar, deu tudo. Nessa noite eu não saio daqui sem entregar meu tudo. O pessoal estava levantando, ele tinha feito um apelo, irmão, que até hoje eu não sei nem para que era. Se fosse para aceitar Jesus, eu estava... Eu fui no meio do povo, junto com as pessoas, ajoelhei lá no altar, cara, e falei, Senhor, tá aqui, ó. Eu não sei o que o Senhor quer, não sei o que o Senhor sonha comigo, o que o Senhor pensa de mim, tá aqui, ó. Esse aqui tá o meu filho, aqui tá a minha casa, eu moro de aluguel o resto da vida, e aqui tá o carro, também ando, já andei, até agora eu só sei o que é andar a pé, eu ando a pé o resto da vida, mas só não me deixa de fora daquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo, nessa geração. Eu só quero, a única coisa que eu quero é fazer parte. Fazer parte. Daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pronto. Paz, em toda a história da minha vida, eu nunca senti uma dor, aquilo que eu senti naquele dia, eu nunca mais senti. Nunca mais senti. Nunca mais. Era real que você estava perdendo tudo aquilo, era muito real. Tudo. Eu sentia uma dor, amado, na alma. Eu gritava do pessoal ficar olhando, assim, né? Chorando e gritando. Chorando e desesperado mesmo, de chorar, de não conseguir parar de chorar. De todo mundo ir embora, eu ficar lá deitado no chão, chorando. Nossa. De terminar o culto, os irmãos querendo fechar a igreja, o Deco, o baixista do Trazendo a Arca, e a minha esposa, assim, tiveram que ir lá e me levantar para eu ir e me levar para casa. Né? O Deco estava com o carro do pai dele emprestado nesse dia, a gente lembra que fomos no carro do pai dele, ele me deixou em casa, e eu não consegui, eu falei, como é que eu vou falar para minha esposa que acabou, não vai ter mais filho? Como é que eu vou falar que a gente não vai ter mais uma família, né? Desse jeito, do jeito que a gente sonhou. E eu me lembro que ela foi preparar lá as coisas para o jantar e eu fui para o quarto. Eu peguei o violão e, cara, a música já estava pronta. Já estava pronta. Ela... Né, eu acho que só aconteceu. O texto que o camarada, que o pastor usou. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Essa música aconteceu desse jeito, amado. Eu acho que foi a música mais rápida que o Senhor me deu, que eu consegui compor,
Exatamente desse jeito. Então, você perguntou pelo processo de criação. A maioria das músicas, 95% ou 99% delas, são experiências que nós tivemos com o Senhor. São nossas orações, são nossos clamores, são nossos temores, né? São nossas experiências com o Senhor. Eu acho que só fica verdadeiro se for assim, né? Exato, porque a mensagem chega a mensagem exatamente desse jeito. como você Desse sentiu naquele dia, né? Desse Isso é jeito. incrível. Essa música, por exemplo, né? Nas igrejas, quando a gente louvava, e sempre tinha alguém para falar: olha que você está louvando, hein? É verdade. Não, tem gente que falou para mim, irmão, eu não canto essa música, mas nem... Falei, não, você tudo bem, fica à vontade para não cantar, mas eu cantei, E valeu a pena, né? Valeu. E tudo aquilo que eu coloquei no altar do Senhor, ele me devolveu, ele me deu numa medida sacudida, transbordante e generosa. Me deu 2 filhos, eu entreguei um, ele me deu 2. Maravilha. Cara, e Luiz, essa foi foi a canção, como eu posso colocar aqui, a dor mais silenciosa que gerou uma música, ou essa é a mais punk, ou tem alguma outra que... Não, pra mim essa foi a mais punk. Essa foi a mais punk, né? Essa foi. É porque entregou tudo e é aí... como você falou, você sentiu aquilo ali na hora. Eu saí com como não tinha outra alternativa. Saí com a certeza, acabou, irmão. É semelhante ao caso de Abraão, né? Que ele vai para lá na certeza de que ele vai ter que sacrificar o seu filho. Na certeza de que perdeu. Perdeu, não tem para onde correr. Nosso tempo tá acabando, é curto, mas eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos, meu pastor, porque a gente já falou sobre essa tua veia artística, que vai além eu vejo assim, né? Vai além do músico, do cantor, do instrumentista. Tem um quê de poesia, tem um quê de... algo a mais, eu diria. E a gente vê hoje um movimento, não sei se você tem acompanhado, um movimento de rimas, né? Não dentro das igrejas, mas um movimento fora. Mas por que eu tô levantando essa bola aqui? Pode parecer até aleatória. Porque quando eu olho para essa juventude, e é com eles que a gente quer se conectar aqui, eu vejo um monte de jovens cheios de talento, que os caras conseguem rimar assim muito rápido, e raciocínios muito rápidos, e muito conhecimento. E não sei se o senhor acompanha alguma coisa, já viu alguma... Não, eu ainda não. Ainda não? Ainda tô meio alto. Tá fora. Tem até uma roda dessa de rima. Por que eu tô levantando essa bola? E aí, então, deixa eu conectar com outro movimento que eu sei que... Você tá falando do trap? Do trap, isso. Aí deixa eu conectar pro trap, melhor ainda. Deixa eu conectar pro trap. Porque o trap, geralmente ele sai, esse artista do trap, ele sai dessas rodas de rima, que é a batalha de rima, né, que eles chamam. E por que eu tô colocando isso? Se você vê como a gente usar isso, não exatamente o trap, mas usar esse movimento, essa disponibilidade dessa juventude, esse talento dessa juventude, conectar com o evangelho, se vê de alguma forma, se isso funcionaria, como é que você vê? Eu acredito que sim. Aliás, vou lhe falar, o Gabriel, meu sobrinho, sim. O Gabriel, ele tá, sabe, tá acontecendo dentro desse movimento de trap. Legal. De verdade, aliás, eu acho que é a questão, é um chamado da família mesmo, né? Deus, rapaz, ele é muito talentoso. Muito, muito, muito. Eu tô falando Gabriel pelo nome porque ele conhece o Gabriel. Isso. O Gabriel estudou com... Isso com meu filho, com o Davi. Então, o que acontece? É um menino que está acontecendo, um menino que ele escreve coisas que às vezes eu fico surpreso, falo, cara, foi ele que escreveu isso. Ele não parece um menino de 14 anos, né? E tá acontecendo. Ele chegou de São Paulo exatamente agora, hoje. Ah, legal. Chegou, ele estava lá e o pessoal, as gravadoras estão querendo contratá-los, né? E a gente tem orado, falado com o meu irmão, ó, segura, vamos ver, vamos buscar uma direção de Deus mesmo, porque a gente sabe também que não é fácil, às vezes, essa questão com gravadora. A gente está orando, ele tem orado, né? O meu irmão tem orado por uma questão de... Seria um bom nome, inclusive, para você trazer outro de qualquer hora dessa, para você legal, entrevistar aqui, para entender melhor. Eu consigo enxergar assim, a gente vive num tempo, né? É uma outra geração. Isso. E a gente tem que atrair essa geração com o que eles têm.
Não adianta. Muito possivelmente, de verdade, a minha geração vai falar com a minha geração. E os mais jovens vão falar com a geração deles. Pastor, muitas igrejas estão vivendo verdadeiras crises hoje por isso. Por quê? Porque os jovens parecem ser uma igreja à parte. Mas a verdade é que acabam sendo, né, no sentido de que a linguagem já não é mais a mesma. Não é mais a mesma, de que os movimentos já não são mais os mesmos, de que a maneira de lidar com as coisas já não são mais as mesmas. E o desafio de um pastor hoje, irmão, ele tem que pular uma fogueira de 50 metros de altura, porque ele tem que lidar com tudo isso, ele tem que... mais velho... Exatamente, ele tem que conseguir conciliar e juntar e fazer os mais velhos e os mais novos sentarem numa mesma mesa, mas conseguir, entendeu? Com que nenhum dos dois percam as suas características e as suas principais armas, né? Uhum. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Mas eu vejo que há muita possibilidade desse movimento ser usado por Deus. Legal. Porque a gente vive isso desde sempre, né? Aquele preconceito do novo dentro da igreja, e tem aquele tempo da ideia maturar, de virar uma realidade. Você lembra? Eu, quando era menino, o escândalo dos escândalos era o grupo Rebanhão, que cantava do jeito que o mundo vai, não passa do ano 2000. Isso aí era uma... Você não tinha noção, as minhas... Heresia. Isso era heresia, isso era uma desgraceira que só... Você vai ver hoje o que Rebanhão, poxa vida, né? Melzinho na chupeta. Então, assim, a gente tem que saber que vai mudar, não tem jeito, vai mudar. Que possivelmente o meu filho Samuel, quando estiver mais adolescente, não vai gostar do que eu gosto, não tem jeito. Não é assim que funciona, né? É dinâmico. E se não tiver eu sei de uma coisa, se não tiver dentro da igreja quem tem a linguagem para falar com quem está fora, a gente vai perder muita gente. Boa. Essa é uma boa reflexão para a gente trazer. Então, se a gente não é mudar o evangelho, é adaptar a linguagem, adaptar a comunicação. Exatamente. Não é mudar o evangelho, é conseguir comunicar o evangelho de uma forma que quem está lá fora consiga ouvir. Maravilha. Meu pastor, deixa eu abrir aqui para você deixar sua última fala, um recado aí para nossa audiência, para o pessoal que está nos ouvindo. Eu volto a dizer, sou muito grato pela tua vinda até aqui. Por poder ouvir essas músicas aqui assim, frente a frente, é diferente. Mas eu queria que você falasse com a nossa juventude, com a galera da Baixada Fluminense, da periferia, que deixasse uma mensagem para que essa pessoa entendesse o poder do evangelho, o poder da adoração, o poder de você ouvir a voz de Deus, de você tomar a decisão pelo olhar de Deus, não pelo nosso olhar. A palavra é tua. Vamos lá. Eu quero usar aqui um texto que eu usei domingo pregando na igreja, que é o de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 41, diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: se nesse dia você compreendesse o que o traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Porque você não reconheceu o tempo da visitação, dizem em outras versões, né? Jesus aqui, falando rapidamente, Jesus ele está voltando para Jerusalém, ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele sabe que seu tempo acabou, ele sabe que são seus últimos dias, ele sabe que ao entrar na cidade, tudo aquilo que aconteceu iria acontecer. E quando ele vê a cidade, ele chora. Mas ele não chora com medo da morte, ele não chora com medo da dor que ele ia sofrer, com medo da rejeição. Ele chora porque aquela cidade rejeitou a salvação que lhe foi dada.
Aquela cidade viu muitos barcos passarem. Aquela cidade que estava se afogando viu muitos barcos passarem e não subiu em nenhum deles. E a mensagem que eu quero deixar, e fica aí, aproveita para você refletir sobre o 2026. Quantas oportunidades Deus te deu esse ano e você não aproveitou? Quantas coisas você deveria ter feito e não fez? Em quantas portas você deveria ter entrado e não entrou? E em quantos barcos você que está se afogando aí, termina esse 2016, querido, quem sabe angustiado, cansado, sobrecarregado, você que está insistindo em viver longe de Jesus, quem sabe você se decepcionou com alguma coisa dentro da instituição igreja, quem sabe você se decepcionou com um pastor, a verdade é que você saiu do aconchego de Cristo. A verdade é que você se afastou de Jesus. E agora você está terminando um 2025 num mar se afogando. Querido, 2025 ainda não terminou. Amém. Ainda há tempo de você subir no barco do Senhor. E Ele está te chamando. Ele está te chamando nessa tarde. Ele está dizendo para você, olha, vem, eu quero te salvar. Não é? Amém. Jesus, ele chora aqui. Ele chora por um povo que rejeitou a salvação. Que em nome de Jesus, você não faça parte desses que rejeitam a salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encontre aí antes que esse ano termine e te livre de tudo que for preciso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Amém, amém. Meu pastor Luiz Arcanjo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter lá atrás entregado tudo no altar e ter se permitido que Deus te fizesse um homem, uma voz que curou tanta gente, que continua curando tanta gente, levando tantas pessoas à adoração, uma adoração real, verdadeira, um louvor que fala aos nossos corações. Então eu te agradeço por estar aqui, te agradeço por toda a obra do pastor Luiz Arcanjo, que o Senhor continue abençoando teu ministério, sobre as águas, e tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você que está aqui com a gente, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por estar aqui juntamente conosco. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @baixadapod.ufc, YouTube, baixadapod.ufc. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Também vai lá nas redes sociais do nosso pastor Luiz Arcanjo. O arroba vai ser colocado aqui também na tela para você ir lá, seguir ele, comentar. Tem o livro, como é que é? Por detrás da canção. Você pode comprar ele entrando no meu Instagram. Lá você vai ver um link e o link vai te dar acesso à loja para você comprar esse livro virtualmente. É um livro que fala das histórias que existem por detrás de cada uma dessas canções. Maravilha. Aqui você só teve uma palhinha, né? Só um tira-gosto. E aí lá no livro você vai ver como nasce cada uma dessas canções. Para quem é 40 anos aí na minha faixa, viveu isso aí na íntegra. Viveu desde o momento 1 até o momento, até hoje. Então você vai poder conhecer a história por trás das músicas e também você pode presentear, né? Um ótimo presente para esse final de ano, para Natal, para aniversário. Aí é um ótimo presente para você dar para os irmãos da igreja, para a família e para quem você quiser. Maravilha, maravilha. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Nos siga nas nossas redes sociais, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.